João 4, o capítulo 4, no verso 22, nós vamos ler a palavra de Deus, fala assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus, vem dos judeus em algumas versões, né? O verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos preparou para estarmos aqui em sua presença, para estarmos em sua casa. Ó Deus, como é bom poder estar em sua presença. Ó Deus, como é bom poder estar em unidade com a tua igreja. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor preparou essa reunião nesta manhã. O Senhor lançou a sua palavra sobre as nossas vidas, e nós vamos sair daqui alimentados, nós vamos sair daqui instruídos, nós vamos sair daqui direcionados pelo Senhor, porque a tua palavra, ela se sustenta. A tua palavra não vai voltar vazia para o Senhor. Cumpre em nós, ó Senhor, o teu querer. Cumpre em nós, ó Senhor, a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, como o louvor que nós cantamos no início. Nós estamos como terras secas. Nós estamos, ó Senhor, como corças que anseiam por águas, ó Senhor. Ó Deus, inunda-nos, ó Senhor, nesta manhã. Inunda-nos, ó Senhor, com a tua palavra. Inunda-nos, ó Senhor, com a tua verdade. Instrua-nos, ó Senhor, em tua palavra, para que, Pai, possamos viver, para que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor deseja que vivamos, para que cumpramos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que cumpramos. Fala ao nosso coração, alimenta-nos, ó Senhor, nesta manhã. Dê ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito das nossas vidas neste lugar. Dê ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito das nossas famílias que estão em casa. Guarda, ó Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, a nossa permanência. Senhor, leve cativo a cada mente, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, para que as palavras não sejam roubadas, para que a nossa mente não vagueie por onde não é para vaguear, para onde não é para passear, mas que a nossa mente esteja conectada em Ti, exclusivamente em Ti. Nós derramamos, ó Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta manhã, para ouvir a Tua palavra. Nós queremos sair daqui nesta manhã, Senhor, cheios de Ti, cheios da Tua presença. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Veja só, igreja, o Senhor Jesus, Ele tem um encontro com essa mulher samaritana, e é um encontro que marca a vida dessa mulher. É um encontro que, se nós continuarmos a história da mulher samaritana, nós vamos ver o que aconteceu. Ela fica tão maravilhada com aquilo que Deus ensina para ela, que ela sai contando para todo mundo. Ela sai falando para todo mundo. Então a gente consegue entender, igreja, que deste encontro alguma coisa aconteceu. E aconteceu de maneira espontânea, de maneira maravilhosa. Veja bem, igreja, eu sempre digo que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, algo em nós acontece. Quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, assim como essa mulher samaritana foi encontrada, a nossa vida se transforma, porque a vida dessa mulher foi transformada. A vida dessa mulher foi mudada, ao ponto de que ela saiu falando para todo mundo assim: ó, Messias, ó, o Salvador. E é assim que tem que acontecer conosco também. É assim que acontece conosco também. Veja bem, igreja, Jesus se encontra com a mulher samaritana, e Ele fala assim para a mulher samaritana: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí Jesus, ele continua na sua conversa com a mulher samaritana, e ele fala assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja bem, igreja, é importante nós entendermos o seguinte: Jesus, ele está falando que Deus busca os verdadeiros adoradores. Isso significa que, se Deus busca os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos adoradores.
Jesus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores porque existem os falsos adoradores. Minha pergunta é, primeiro ponto de tudo, para a gente começar a nossa conversa nessa manhã: todos são adoradores? Todas as pessoas são adoradoras? Obviamente que não. Aí você vai falar assim para mim: por que, irmão João? Por que nem todo mundo é adorador? Veja bem, igreja, para que nós nos tornemos adoradores, nós precisamos passar por um processo. Qual é esse processo? Veja que quando Jesus fala assim para a mulher samaritana, que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, Jesus está fazendo uma reflexão para ele mesmo, ele está apontando para ele mesmo. Jesus está falando o seguinte, que nem todo mundo é adorador. Por quê? Porque para ser adorador a gente tem que passar pelo primeiro passo, que é aceitar Jesus na nossa vida. Como é que alguém que não conhece Deus pode ser um adorador? Como é que alguém pode se relacionar com Deus se esse alguém não conhece Cristo? Então a gente entende, igreja, que nem todas as pessoas são adoradoras, porque nem todas se relacionam com Jesus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa literalmente o que a palavra diz, que o mundo está no maligno. Sendo assim, aqueles que não têm Cristo em sua vida, eles estão servindo ao inimigo das nossas vidas. Às vezes parece ser duro falar algo desse tipo, mas é a realidade, é a verdade. Não existe meio termo. Nós não estamos em cima de um muro. Não há possibilidade de nós estarmos em cima de um muro. Ou nós servimos a um Senhor, ou nós servimos a outro. Então, o primeiro contato aqui que Jesus tem com a mulher samaritana é para falar assim: ó, nem todo mundo é adorador. Por quê? Olha para mim, Jesus está dizendo: para você ser um adorador, você precisa me conhecer, você precisa me ter em sua vida, para que então você passe a adorar a Deus. Como a gente pode adorar a Deus sem conhecer Jesus? Como é que a gente adora a Deus sem conhecer a Deus? Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui, igreja, é que nem todos são adoradores. E aí nós vemos lá no verso 22 o seguinte: Jesus fala assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. É interessante dizer isso, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Se a gente pegar Zaqueu, ele conhecia Jesus, não conhecia? Mas interessante que quando Zaqueu ele sobe naquela árvore, ele queria ver Jesus melhor. Jesus encontra com Zaqueu e Jesus fala assim: Zaqueu, desce, porque eu quero ter contigo na tua casa, com a tua família. E aí, se nós continuarmos lendo a história de Zaqueu, nós vamos ver o que aconteceu com Zaqueu. Ele sai depois entregando tudo, ele sai se reconciliando com as pessoas. Por quê? Que só depois que ele desce da árvore, ele então passa a agir daquela forma, a vida dele é transformada. Ele conhecia Jesus. A mulher samaritana conhecia Jesus. A mulher samaritana conhecia Deus. Por que Jesus fala então assim: ó, vocês adoram o que vocês não conhecem? Se você for buscar lá no original, essa palavra conhecer, ela vem do vocábulo oida. Oida. O que significa a palavra oida? Para a gente poder compreender o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando assim que oida significa voltar os olhos, voltar a mente, voltar a atenção a alguma coisa, prestar atenção, observar, inspecionar, examinar. Oida significa experimentar algum estado ou condição. Jesus estava falando aqui assim para a mulher: ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está falando assim: vocês adoram, vocês conhecem Deus, mas vocês não se relacionam com Ele. Vocês já ouviram falar de Deus, mas vocês não se relacionam com Ele. Por quê? Porque para vocês se relacionarem com Deus, vocês precisam de mim. Eu não posso adorar a Deus se eu não me relacionar com Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus para que então eu adore a Deus. A palavra de Deus fala no livro de João, no capítulo 14. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não for por mim. Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser adorador? Então você tem que começar comigo. Você tem que me ter na tua vida.
da carabaxeria da base. Você tem que me ter na tua vida. Se você não me tiver na sua vida, você não é adorador. Nós não podemos nos relacionar com Deus se nós não tivermos Jesus. Então, o primeiro passo para que alguém saia do seu estágio de mundo, de mundano, e passe a ser um adorador de Deus, é ser o quê? É ter o quê? Um encontro com Cristo. O primeiro ponto é esse. Então Jesus, ele está apontando para ele, ele está falando assim, ó, para começar aqui a conversa com você, minha irmã, o verdadeiro adorador é aquele que me adora, porque sem mim você não chega a Deus. Primeiro ponto é esse. Não há então a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus se não for através de Jesus. Por isso que Jesus fala, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês precisam de mim para adorar a Deus. Você quer adorar a Deus Pai? Então você tem que virar o seu coração para mim. Eu tenho que estar na tua vida. O que será então? O que é uma adoração? O que será que significa a palavra adoração? Porque Jesus aborda a mulher e fala assim, ó, é chegada a hora e agora é, né, em que os verdadeiros adoradores. Entende, igreja? Nós temos o adorador e o verdadeiro adorador. Meu Deus, estamos em estágios. E o que é a adoração? A adoração, ela vem do grego, da palavra gono. E gono significa joelho. Então, literalmente, adoração é se prostrar, é se ajoelhar diante de Deus. Antigamente, lá no Antigo Testamento, as pessoas elas se ajoelhavam também diante de reis. Era costume, durante as orações, as pessoas se ajoelharem diante de Deus, assim como é o nosso costume. Quando nós vamos orar, conversar com Deus, falar com Deus, qual é a primeira atitude que nós temos? Nos ajoelharmos. Nós nos prostramos diante do Senhor. Então, um ato de adoração, adorar é se ajoelhar, é se prostrar diante do Senhor. Amém, Noah? Então, a adoração é se ajoelhar. O ato de se ajoelhar, igreja, era visto, e eu acredito que diante de Deus isso não mudou, é assim ainda. O ato de se ajoelhar é um ato de humildade. A gente se ajoelha diante de quem? A gente se ajoelha diante de quem? O ato de se ajoelhar mostra a nossa humilhação. Parece que a gente já viu na televisão, filme, quando alguém vai pedir perdão para alguém, que é um perdão assim muito, a pessoa se ajoelha, junta as mãozinhas, chega assim, desculpa, me perdoa. Isso é um ato de humilhação. E se ajoelhar também pode ser entendido como um ato de homenagem. Então nós nos ajoelhamos diante de Deus como uma forma de adorá-lo. Nós o adoramos ajoelhados porque nós estamos demonstrando para Deus a nossa humildade, a nossa humilhação. Nós estamos mostrando para Deus também que nós queremos homenageá-lo. Veja bem, igreja, a adoração até aqui, eu falei para vocês que a adoração é um ato de se ajoelhar, e o ajoelhar-se é um ato que nós exteriorizamos, nós colocamos para fora, é feito do lado de fora. Se eu me ajoelhar aqui agora, todos vocês não conseguem ver isso, amém? Então o ajoelhar-se, a adoração, ela pode ser um ato externo. Só que veja só que engraçado, igreja. Jesus, ele chegou para se encontrar com a mulher samaritana, e ele fala assim, ó, Deus busca os verdadeiros adoradores. Primeiro, antes dele falar isso, ele fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus já deu uma de direita na mulher samaritana e na gente. Fala assim, ó, vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês estão adorando sem mim. Se eu não estou contigo, se eu não estou na tua vida, então a adoração não está acontecendo. Aí Jesus fala assim, ó, e é chegada a hora que Deus busca os verdadeiros adoradores. Jesus, ele veio para chacoalhar a sociedade e o mundo, galera. Jesus veio para transformar a vida daquela mulher samaritana e a nossa também. Então olha só, aqui Cristo, ele está falando assim que a adoração, ela pode ser algo externo. Levanta a mão, canta um louvor, ajoelha-se, prostra-se diante do Senhor.
deita na presença do Senhor com o rosto no chão. A adoração de fato ela pode ser algo externo, mas o verdadeiro adorador, ele sem dúvida nenhuma, não é só o ato externo, mas é o ato do dobrar o coração. É o ato de dobrar o coração na presença de Deus. Aqui Jesus está desvinculando a adoração externa. Jesus não está falando assim, ó, Deus está buscando aqueles que se prostram diante de Deus. Jesus não fala assim, ó, Deus está buscando aqueles que levantam as mãos na presença do Senhor. Não, Jesus está falando assim, que Deus está buscando aqueles que dobram o coração na presença dele. A adoração ela é muito mais do que um ato externo, rabacheiras. A adoração é muito mais do que um ato externo. A adoração verdadeira é algo que vem de dentro para fora. É quando o nosso coração se dobra na presença de Deus. Porque do que adianta o meu joelho se dobrar na presença de Deus quando o meu coração não se dobra? Do que adianta a adoração externa se o meu coração não se dobra diante do Senhor? O que pode ser, por exemplo, uma adoração externa? A gente falou aqui, levantar a mão, dobrar o joelho, se prostrar, cantar. Vamos pegar um pouco mais simples. Por exemplo, você está escalado para fazer a limpeza da igreja. E aí você vai lavar o banheiro lá da igreja, né? Você está lá lavando o banheiro, você está lá esfregando o chão, limpando o vaso, mas o seu coração não se dobrou diante do Senhor. A sua adoração está sendo externa, mas o seu coração aqui dentro não está falando assim, ó, glória a Deus que eu estou limpando esse banheiro, glória a Deus que eu estou aqui na casa do Senhor fazendo a limpeza da igreja. Por quê? Porque trabalhar nos backstages da igreja, trabalhar na parte onde ninguém está vendo, para quem gosta de sempre estar em evidência, é ruim. É difícil. É difícil para aquele que sempre gosta de estar, de repente, em cima do altar, ou sendo visto, trabalhar nos backstages da igreja. E aí, a nossa adoração externalizada, ela começa a ser uma falsa adoração. Por quê? Porque o meu coração ele não está dobrado, ele não está fazendo por amor a Deus, ele está fazendo no intuito de ser visto pelas pessoas. Ah, eu vou limpar aqui a igreja, eu vou colocar um copo aqui desse jeito, porque todo mundo coloca assim, né? Mas se eu colocar assim, aí o pastor vai ver e vai falar assim, olha, alguém colocou o copo aqui de forma diferente, hein? Coisa bonita. Quem foi? Pronto, aí você está em evidência. Se a gente age dessa forma dentro da igreja, Senhor, nós estamos apresentando diante de Deus uma adoração que não é verdadeira, não é genuína. E Jesus Cristo, ele fala que a adoração externalizada, ela é importante, mas mais importa o nosso coração. Mais importa o nosso coração. Jesus, ele aponta, quando ele fala assim para a mulher, ó, Deus busca os verdadeiros adoradores, ele fala isso porque existem os falsos adoradores. Aí você fala assim, você de repente pode se perguntar, quem são os falsos adoradores? Jesus responde na sua palavra. Se nós, por exemplo, formos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus ele vai citar duas classes de falsos adoradores. Jesus fala sobre os hipócritas e sobre os pagãos. Jesus ele está trazendo o discurso do monte, o sermão do monte, e aí Jesus ele começa a falar dos hipócritas e dos pagãos. Quem são os hipócritas? Os hipócritas são pessoas que não entregam aquilo que elas são de verdade. Elas agem por fachada, sabe? Elas demonstram uma bondade que elas não têm. Esses são os hipócritas. Então, Jesus, Deus, ele não quer saber desse tipo de adoração. Deus não está preocupado com esse tipo de adoração. E quem são os pagãos? Os pagãos, primeiro de tudo, são pessoas idólatras. Idolatria, Deus repudia. Começa aqui também. Os pagãos são as pessoas que eles não aceitavam o Evangelho de Jesus. Então, quem são os falsos adoradores? São os hipócritas e os pagãos. Essas pessoas, Deus não está preocupado com a adoração dessas pessoas. Deus não recebe a adoração dessas pessoas. Se nós estamos sendo pagãos, se nós estamos sendo hipócritas dentro da igreja, a nossa adoração não passa do teto. Deus, ele não aceita. Ele fala, não, esse tipo de adoração eu não me interesso. Porque mais uma vez, igreja,
Deus, Ele não está preocupado com a adoração externa, se nós levantamos a mão ou não, se nós dobramos o joelho ou não. Embora nós façamos esses atos, nós temos essas atitudes de levantar a mão, porque nós compreendemos o momento. Se nós estamos cantando um louvor, e como nós cantamos agora, nós dizemos grande é o Senhor, e aí o Espírito Santo vem e move você, o seu coração, o seu espírito se agita, é natural que você levante a mão. Mas se a gente faz isso como um ato mecânico, de nada vale. Estamos sendo religiosos. Veja bem, igreja, por que Deus não aceita o louvor, a adoração dos hipócritas e dos pagãos? Porque Jesus fala que essas pessoas, elas oravam em pé na sinagoga. Essas pessoas, elas adoravam nas ruas. O que isso quer dizer para a gente? Que essas pessoas, elas queriam apenas os aplausos das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Essas pessoas, os hipócritas, os pagãos, elas não estavam interessadas em agradar a Deus. Elas estavam preocupadas em agradar quem? Aos homens, a serem vistos pelos homens. E esse tipo de adoração, Deus não se preocupa. Deus não aceita esse tipo de adoração. Se eu estiver aqui em cima, tocando violão, preocupado em receber o reconhecimento, os aplausos da igreja, a minha adoração de nada está valendo. Eu estou gastando tempo à toa. Mais importa um coração rendido, prostrado na presença de Deus, do que uma voz bonita, bem cantado, bem tocado, mãos levantadas, uma igreja bem limpa, se o meu coração não está entregue para Jesus. O meu coração precisa estar entregue para Jesus. Então veja só, igreja, Jesus confronta a mulher dizendo: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês não se relacionam comigo. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos adoradores. Os falsos adoradores são os hipócritas, os falsos adoradores são os pagãos. E aí Jesus fala assim ainda: e Deus busca os verdadeiros adoradores que vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Igreja, o que será que Jesus quer dizer com adorar a Deus em espírito? Rabaxele cantarás. Veja bem, igreja, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, junto com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que começa a transformar a nossa vida, começa a tirar a nossa vida de um caminho torto e começa a colocar a gente num caminho reto, organizado. É o Espírito Santo que vai falar assim para você: ó, pornografia é pecado. É o Espírito Santo que vai falar para você assim que, ó, beber, fazer uso de bebida alcoólica não rola. É o Espírito Santo que vai falar assim, ó, fumar, falar palavrão, cobiçar a mulher do próximo. É o Espírito Santo que nos convence. Então o Espírito Santo, ele regenera o nosso caráter torto, ele que transforma a nossa vida, mudando a nossa rota, que vai para o inferno, para o céu. Porque a pessoa que morre sem Jesus, igreja, não fica em cima do muro. A pessoa que morre sem Jesus, ela não fica numa antessala esperando para ver o que vai acontecer. A palavra de Deus ela é clara e ela é objetiva. Aqueles que morrem sem salvação já estão condenados. Veja que Jesus fala assim para a mulher: ó, Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Igreja, nós, seres humanos, nós somos formados por carne, corpo, carne, alma e espírito. Veja que Jesus fala assim: Deus busca aqueles que o adorem em espírito. Jesus não fala que Deus busca aqueles que adorem Deus com a alma, mas com o espírito. Por que será que ele fala isso? Porque a alma que forma o ser humano, ela se relaciona com o mundo. A alma está relacionada com os nossos sentimentos. Jesus fala: Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, porque é o nosso espírito que se comunica com Deus. Por isso que Jesus fala que nós devemos adorar
Deus em espírito. Por quê? Porque a nossa adoração, que parte do nosso espírito, uma vez recebido Jesus, nós temos o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que guia a nossa adoração. Por isso que Jesus fala assim, adorar em espírito e não através da nossa alma, porque é o nosso espírito que está conectado com Deus. Por que a gente não pode adorar a Deus através da alma? Por que a gente não consegue ser um verdadeiro adorador para adorar a Deus através da alma? Porque, como eu disse, a alma ela está ligada, ela está conectada a quem? Ao mundo. Aí você pega lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, o que o apóstolo fala sobre as obras da carne? São manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Como é que eu, com a minha alma, posso adorar a Deus trazendo as obras da carne? A minha adoração vai ser para Deus. Engana-se quem acha que em meio a pecados está adorando a Deus. Por isso que a gente ora, igreja. A gente ora para que antes de nós adorarmos a Deus, antes que nós entremos no Santíssimo do Santíssimo, no Santo dos Santos, nós reconheçamos os nossos pecados diante de Deus. Não dá para adorar a Deus em meio aos nossos pecados. Para carabas cheias. Nós não podemos adorar a Deus, igreja, em meio aos nossos pecados. Por isso que nós temos que reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados diante de Deus. A gente não consegue adorar a Deus dessa forma. Quando nós adoramos a Deus em espírito, igreja, nós estamos através de uma vida regenerada com Deus, através de uma vida regenerada com o Espírito Santo, através de uma vida regenerada com Jesus, nós começamos a manifestar as obras do Espírito, o fruto do Espírito. Então, quando nós adoramos a Deus em Espírito, é porque nós estamos manifestando o fruto do Espírito. Em suma, igreja, resumindo a questão do que é adorar a Deus em Espírito, adorar a Deus em Espírito é porque a minha vida está sendo regenerada pelo Espírito Santo. Eu pecava, agora eu deixei de pecar. Eu falava palavrão, não, agora eu não falo mais palavrão, porque o Espírito Santo está me mudando. Eu via pornografia, não, agora eu não vou mais fazer isso, porque o Espírito Santo está me mudando. Eu bebia, agora eu não bebo mais, porque o Espírito Santo está me regenerando. Então os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em Espírito, ou seja, com uma vida regenerada. É assim que eu adoro ao Senhor em Espírito. Sem regeneração, igreja, sem a ajuda do Espírito Santo, você e eu não somos nada. Por isso que Jesus aponta para ele falando assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Labareia, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque vocês não se relacionam comigo. É isso que Jesus está falando. Sacarabareias, ele balarabachori cantereraraias. O que é adorar a Deus em verdade? Que Jesus, ele confronta a mulher samaritana, e ele nos confronta também. Olha só, igreja, a palavra verdade, se a gente for buscar lá no dicionário de termos bíblicos, no grego a palavra verdade vem de aletheia. E o que significa aletheia? Jesus está falando assim, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A palavra verdade, que é a aletheia, significa revelar o que foi escondido. Quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, aqui, mais uma vez, Jesus está falando assim: você precisa de mim, senão você não adora. Entende, igreja? Jesus, ele é a teofania
de Deus. O que é teofania? Teo, Deus. Fania, manifestação. Jesus é a manifestação de Deus na terra. Você não entendeu? Jesus é a manifestação de Deus. Deus caminhou nesta terra, no meio daquele povo, mais de 2000 anos atrás. Os discípulos caminharam com Jesus lado a lado. E aí, se nós olharmos aqui na palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 14, Filipe vira para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido, Filipe. Jesus fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a manifestação física de Deus. Jesus, quando fala assim: olha, você para adorar em espírito e em verdade, você precisa de mim. Você precisa que eu seja revelado a você, para que então você adore ao Deus Todo-Poderoso. Adorar em verdade, igreja, através de Jesus, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Revelar em verdade, igreja, é reconhecer que somente em Jesus nós temos acesso a Deus. O mundo aí fora fala assim, ó, muitos caminhos levam a Deus. Aí fora o que não falta é gente falando que todos os caminhos levam a Deus. Oh meu Deus, como as pessoas estão sendo enganadas por acharem que qualquer coisa leva a Deus, quando Jesus, ele é muito claro. E aí você pode se perguntar assim: irmão João, mas como é que você tem certeza disso? Igreja, o meu espírito vibra com essa verdade. O meu espírito, ele se alegra com essa verdade. Quando eu digo que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém pode chegar a Deus se não for por Ele. Nós adoramos ao Deus em verdade, porque nós reconhecemos que Jesus foi levado à cruz para que fôssemos perdoados e libertos dos nossos pecados. Nós adoramos em verdade porque nós reconhecemos Jesus e nós nos relacionamos com Jesus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Igreja, nós temos no meio evangélico, nós temos uma cultura errônea. Qual que é a cultura errônea? De achar que somente música adora a Deus. De achar que quando nós vamos à igreja e falamos assim: olha, nós vamos adorar a Deus, é só música. É música também adorar a Deus, mas não é só música. Por isso que muitas vezes a gente vê muita gente se esforçando em cima de um palco, cantando bem, afinado, tudo muito bem ensaiado, e tudo que você vê é tudo menos adoração. Você vê bandas que tocam muito bem, cantores que cantam maravilhosamente bem, tudo muito bem executado, palco bonito, luzes, cenário, uma galera do lado, mas não passa de uma apresentação da Catarabaia, não passa de uma apresentação, porque a gente acha que adorar é só música. A gente acha que para nós sermos os verdadeiros adoradores, a gente só precisa cantar e tocar bem no instrumento, saber as letras de cor, mencionar algumas passagens bíblicas aqui e está tudo bem. O que faz de mim um verdadeiro adorador? Primeiro ponto, igreja: oração.
falar novamente. O que faz de você, de mim, um verdadeiro adorador é oração. É a oração, igreja, que conecta o homem a Deus. Se você não tem o costume de orar, você precisa orar. Eu não posso ser um verdadeiro adorador se eu não oro. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não oro. Vou te dar um exemplo grande de alguém que orou. Jesus foi Deus caminhando pela terra. Jesus é Deus e Ele estava manifestando Deus na terra. E Jesus deixou um legado, Jesus deixou um exemplo para aquele povo e para as gerações futuras de que Ele orava. Jesus orou no seu batismo, Jesus orou na escolha dos seus discípulos, Jesus orou lá no Getsemane, Jesus orou na crucificação. Jesus, sendo Deus, orava. Você e eu não oramos por qual razão? Qual é a desculpa que a gente tem para não orar? Ah, é o sono. Ah, é a preguiça. Ah, trabalhei até tarde ontem, né? Você quer ser um verdadeiro adorador? Então você precisa criar o hábito da oração. Você precisa orar. Como é que a gente toma decisões nessa vida e não conversamos com o dono de todas as coisas, que é o nosso Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou adorador se eu não oro, se eu não me relaciono? Como é que eu posso ir à casa do Júnior se eu não me relaciono com ele? Como é que eu posso falar que eu vou visitar o Dayuna na casa dele se eu não tenho relacionamento com ele? Para eu entrar na casa de alguém, eu preciso me relacionar com essa pessoa de alguma forma? Ou a gente sai abrindo a porta da nossa casa para qualquer pessoa? Igreja, oração é o que une o homem e Deus. Primeiro ponto, então, para nós sermos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores que Jesus fala para a samaritana é: nós precisamos ser pessoas que oram. Falei para vocês que música, as pessoas acham que somente a música é uma forma de adorar a Deus. Eu falei que não é o único caminho, é um caminho de adoração, tá? Música, louvor, é uma forma de adorar a Deus. Então, para eu ser um verdadeiro adorador, eu preciso sim louvar a Deus, eu preciso cantar canções, eu preciso fazer um halal, ou seja, eu preciso fazer barulho. A galera que dança, os irmãos que dançam, eles também estão adorando a Deus com os seus corpos. Eles estão praticando o chamado yada. São termos originais da Bíblia, da igreja. Já no Novo Testamento, a palavra adoração, a palavra louvor, está relacionada com a palavra eucaristel, que significa agradecer. Louvor é agradecer a Deus. Nós louvamos a Deus para engrandecê-lo. Nós louvamos a Deus para aprovar, para honrar o Senhor, para glorificá-lo, para oferecer a Ele ações de graça, para elogiar o nome dEle. Nós cantamos aqui: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nós estamos elogiando o nome do Senhor. Nós louvamos para aclamar, para adorar. Entende, igreja, que um coração feliz, ele exalta o Senhor naturalmente. Você já se pegou cantando? Está lá na sua casa lavando a louça, você está lá limpando alguma coisa, ou você está dirigindo e você está lá batendo até no volante, cantarolando alguma coisa? É porque você está feliz. E uma das formas de nós expressarmos essa felicidade é vocalizando algo, é cantando, batucando em alguma coisa. Igreja, o louvor, ele brota de um coração que sente gratidão. Nós louvamos porque nós somos gratos. É por isso que nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque nós também podemos sentir a sua majestade. Igreja, outro dia eu estava conversando com um irmão, e eu acho que até o que eu falei para ele pode até ter soado como um pouco nossa, olha o João falando isso.
Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei contar vocês, mas eu me sinto extremamente amado por Deus. Não me acho melhor do que ninguém, tá? Não me entendam dessa forma. Mas eu me acho amado por Deus, eu me sinto amado por Deus. E eu não estou falando isso da boca para fora. Enquanto eu estou falando isso para você, é como se eu sentisse o Espírito de Deus, o próprio Jesus me abraçando. Eu me sinto amado por Deus. Essa alegria que eu tenho dentro de mim, essa alegria, essa gratidão faz com que eu cante para Deus. Quais são as alegrias que o Senhor tem te proporcionado, que fazem com que você queira expressar essa gratidão em forma de canção? No livro de Salmos, lá em Salmos ele nos dá aproximadamente umas 17 razões para nós adorarmos a Deus, para nós louvarmos a Deus. Eu vou citar 5 aqui para vocês. Nós louvamos a Deus por causa da sua majestade, por causa da sua glória, por causa da sua grandeza, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Você tem razões para louvar ao Senhor. Então você não precisa conter o seu louvor. Você não precisa esperar que uma voz de comando diga: cante, levante as mãos, porque a alegria já está no teu coração. Você não faz isso mecanicamente, você faz isso naturalmente, porque quando você levanta a mão e você fala assim: eu me rendo, é porque você está entendendo o que você está falando. Você não está falando da boca para fora. Então, se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu preciso louvar a Deus. Para eu ser um verdadeiro adorador, igreja, eu também preciso confessar os meus pecados. Não dá para chegar já diante de Deus, apresentar a minha lista de petições, de apresentar as vidas que eu quero orar, sem ao menos falar assim: Senhor, eu sou pecador. Se você pegar lá no livro de Lucas, no capítulo 18, tem a história do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante de Deus e fala o quê? Não, porque eu fiz isso. Não, porque eu fiz aquilo. Não, porque assim. Não, porque assado. E aí a palavra de Deus fala que o publicano ali, ele fica meio que de longe, a distância. E aí a palavra de Deus fala que ele nem consegue olhar para o céu. Mas batendo no peito ele falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Você quer ser adorador de verdade? Você precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Você precisa falar para o Senhor quais têm sido as suas falhas, quais têm sido os teus erros, onde você está escorregando. Pedir perdão. Perdão é o quê? É você ir no caminho. Poxa, eu reconheci que eu estou errado. Senhor, me perdoa. E aí eu mudo a rota. Eu tomo outra direção. Eu não peco mais. Eu não faço mais aquilo que é errado. Isso é se arrepender diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão e precisamos nos arrepender. Você quer ser um verdadeiro adorador? Você também precisa confessar a sua fé. Você precisa confessar a sua fé. Uma das formas que nós temos de confessar a nossa fé foi quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas e descemos ao batismo. Lá nós sepultamos o velho homem, o velho João ficou lá, e aí levantou o novo João, regenerado, transformado, não completamente, mas tem passado pelo processo. Nós passamos pelo processo da regeneração, da transformação todos os dias, igreja. Quer ser um verdadeiro adorador? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Sai um pouquinho do Netflix, sai um pouquinho lá do Instagram, sai um pouquinho do YouTube, do Facebook. E esse tempo que você se dedica gastando com essas coisas, eu não digo que seja ruim, igreja. O problema é quando elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. E vai ler a palavra de Deus. Eu sou da época, eu acho que vocês também são dessa época, que nós nos relacionávamos antigamente quando não tinha WhatsApp, internet. A gente fazia o quê? Mandava recadinho, bilhetinho para a pessoa que a gente gostava. Não é verdade? Aí a pessoa tinha que ler o que você escrevia, para você saber o que a pessoa pensava sobre você. Tinha que fazer o quê? Tinha que ler. Então você só conhecia o sentimento da pessoa se você lesse o papel.
Como é que você quer conhecer Jesus? Como é que você quer se relacionar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, se você não lê a palavra de Deus? Você precisa não somente ler a palavra de Deus, mas meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Meditar é você pegar um trecho da Bíblia e falar assim: Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar nisso? E ficar ali, refletindo, pensando, ouvindo a voz do Espírito Santo, até o Espírito Santo trazer um entendimento sobre aquilo. Isso é meditar na palavra de Deus, é uma reflexão que nós fazemos. Igreja, adorar a Deus através da leitura da palavra é nós mergulharmos nas palavras de Deus e receber dele a sua revelação. Mas entenda, igreja, não basta nós pegarmos esta palavra que está sendo mencionada aqui hoje. Não basta nós ouvirmos tudo isso e não colocarmos em prática na nossa vida. A gente precisa colocar em prática, senão nós só vamos ser ouvintes e não adoradores. Nós também precisamos, igreja, pregar a palavra de Deus. E de novo, pregar a palavra de Deus não significa necessariamente estar aqui em cima. Pregue onde você anda. Pregue para as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite momentos que as pessoas te apresentam problemas e você então faz o quê? Olha, mas a palavra de Deus fala isso. Quando eu estava lá no Japão, dessa última vez que eu estava lá, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: João, aconteceu tal coisa. Eu falava assim: nossa, que situação ruim, mas olha só, a palavra de Deus fala isso. Então haja dessa forma. Pregue a palavra de Deus, evangelize, instrua, edifique a vida das pessoas. E por fim, igreja, para nós sermos os verdadeiros adoradores, nós precisamos participar da ceia do Senhor. Olha que interessante, a ceia do Senhor, nós participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela existe como forma de memória do grande e único sacrifício de Cristo. Nós participamos da ceia, igreja, porque o ato de ceiar é algo eterno, é algo que vem de geração em geração. Há 2000 anos pelo menos as pessoas estão ceando. Para quê? Isso é uma adoração autêntica e faz com que nós lembremos do sacrifício de Jesus e da volta dele para buscar a sua igreja. Por isso que nós ceiamos. Você quer ser um verdadeiro adorador, igreja? Vocês desejam ser verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade? Então nós precisamos, igreja, orar. Nós precisamos louvar, confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar a nossa fé, ler a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos participar da ceia do Senhor. Igreja, você e eu não fomos chamados para uma adoração rasa. Você e eu fomos chamados para uma adoração profunda. Se você quiser um relacionamento profundo com Deus, você precisa mergulhar de maneira profunda nele. Nós precisamos adorar a Deus além das canções. Adorar é um estilo de vida, igreja. Adorar não é só música, é música, mas adorar é um estilo de vida. Adorar é aquilo que você e eu fazemos quando os olhos do pastor não estão prestando atenção na gente. Adorar a Deus é quando os irmãos da igreja não estão olhando e prestando atenção em nós. Adorar a Deus é somente quando estamos Deus e eu. Isso é adorar a Deus. É aquilo que você faz quando você não tem olhar nenhum ao seu redor, porque a gente acha que a gente pode fazer errado. Eu vou pegar uma caneta aqui, porque ninguém está vendo, vou pôr no meu bolso. Adorar a Deus, igreja, é abrir mão dos meus desejos para viver no dele. Eu até tenho vontade de viver na carne, mas importa viver no Espírito, porque agradá-lo, e isso basta. Nós fomos chamados, igreja, para uma adoração verdadeira e completa. Nós fomos chamados para um estilo de vida diferente, que vai sim na contramão do mundo. Não importa se vão te chamar de doido, de louco, de lunático. Não sai da igreja. Não saio mesmo, meu Jesus está lá. É lá que eu recebo a direção para a minha vida. É lá que eu quero que a minha
família cresça, se forme, se desenvolva. Adoração, igreja verdadeira, é assim dizer não para a carne e viver pelo Espírito, agradando a Deus.